Olá, estamos felizes e gratos a Deus por podermos compartilhar mais uma vez uma porção da palavra do Senhor e assim abençoar a sua vida e também a vida de todos aqueles que porventura venham a assistir esta mensagem e assim todos serem edificados pelo poder da palavra do Senhor. Muito obrigado a você que se inscreveu neste canal. Este canal que é bastante simples e objetivo. Muito obrigado a você, também a você que tem compartilhado essas mensagens, que elas possam também ser única e exclusivamente para a glória do nosso Senhor. Continue fazendo isso, continue assistindo, continue se inscrevendo e continue compartilhando esta palavra. A minha saudação a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E nesta oportunidade, eu quero ler para você, e depois você também leia, 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não seria nécio porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E eu gostaria de, nesta oportunidade, meditarmos nesse texto sobre esta expressão que está ali no início do versículo 9, a minha graça te basta. A graça é a resposta de Deus à necessidade do ser humano. A graça é um favor soberano e salvífico que Deus exerce ao conceder bênçãos sobre aqueles que não têm mérito algum em si mesmo. O salmista vai dizer lá no Salmo 63:3, a tua graça é melhor do que a vida. Em Lamentações de Jeremias, lemos graça sobre graça, isto é, uma graça sobrepondo-se à outra. A cada manhã se renova a graça de Deus sobre nós. Jesus, diz-nos o evangelista João, era cheio de graça. E por meio de Jesus nós também recebemos a graça. Por isso, disse Deus ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Ela é rica, abundante, superabundante, multiforme e suficiente para nós. Pela graça somos educados, pela graça somos sustentados. Muitas cartas do Novo Testamento começam e terminam com os escritores expressando o seu desejo de que a graça de Jesus estivesse com o seu povo. Também, as últimas palavras da Bíblia são: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Registrada lá em Apocalipse 22, versículo 21. E um primeiro aspecto desta graça é que somos salvos somente pela graça. Efésios 2:8, o apóstolo Paulo escreveu exatamente isto.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No século XVI, a Reforma Protestante bradou exatamente para toda a humanidade: sola gratia, somente pela graça. E este brado reafirmou o ensino bíblico de que o pecador, a pecadora é salvo somente pela graça de Deus, por este favor imerecido de Deus pelo ser humano. E esta doutrina significa que nada que o pecador ou a pecadora fizer pode trazer-lhe um mérito para obter a graça de Deus e que o pecador não coopera com Deus a fim de receber a salvação. Por isso, quando se diz que é pela graça, pode-se entender que é pela graça e por mais alguma coisa que eu faça, ou que eu consiga, que eu ajude, que eu coopere para a minha salvação. Mas quando se diz que é somente pela graça, estamos confessando exatamente o ensino bíblico de que a nossa salvação, do começo ao fim, é o dom soberano de Deus para nós, os indignos e não merecedores. Em 1937, Dietrich Bonhoeffer, um pastor e teólogo alemão, que era opositor ao regime nazista na Alemanha, ele foi enforcado num campo de concentração em 1944. Mas ele publicou exatamente nesse ano, um pouquinho antes, um texto sobre o título Discipulado, que se tornou conhecido no mundo todo. E nesta obra ele tratou da graça de Deus e estabeleceu uma distinção entre a graça barata e a graça preciosa. Disse ele: a graça barata é inimiga mortal da nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. A graça barata é a graça adulterada, é o falso perdão, é o falso consolo, é o falso sacramento, é o falso arrependimento. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz de Cristo, é a graça sem Jesus Cristo, vivo, encarnado, é a graça que não produz mudança de vida. De outro lado, ele diz sobre a graça preciosa. Esta graça chama-nos ao discipulado, é preciosa por custar a vida de um homem. É a graça por assim lhe dar vida. É preciosa por condenar o pecado. E é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu Filho. A graça preciosa, esta sim, é a encarnação de Deus. Com 82 anos de vida, John Newton, que é o autor de um hino muito conhecido, Amazing Grace, disse: minha memória já quase se foi, mas eu recordo duas coisas, que eu sou um grande pecador e que Cristo é o meu grande Salvador. Em suma, somos salvos, vivemos, nos movemos e existimos somente pela graça de Deus. Um segundo aspecto, então, desta graça é que esta graça não nos isenta das adversidades da vida. Jesus mesmo já nos alertou que devemos esperar por adversidades. No mundo tereis aflições. Ele mesmo experimentou diversas adversidades na sua vida. Hebreus 5:8 registra: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As adversidades, sem dúvidas, elas fazem parte do plano de Deus para a vida do seu povo. A adversidade é usada por Deus para que demonstremos a nossa fé, para nos tornarmos humildes, para que evitemos o apego às coisas materiais e ao egocentrismo e ao antropocentrismo, para que busquemos e anelemos pelo céu. A adversidade também faz que valorizemos as bênçãos que recebemos de Deus. Primeiro, as bênçãos espirituais
e depois as materiais. Também para entendermos a diversidade das outras pessoas que estão ao nosso redor e também para fortalecer a nossa fé. A graça de Deus, ela não nos torna imunes às adversidades desta vida. Por mais consagrados que sejamos, e qualquer teologia, qualquer doutrina, qualquer pregação que diga o contrário, deve ser rejeitada porque é antibíblica. A graça de Deus não nos isenta das adversidades. Em terceiro lugar, um outro aspecto importante da graça de Deus é que a graça de Deus é suficiente. Em 2 Coríntios, do capítulo 10 ao capítulo 13, e o capítulo 12 que lemos faz parte deste período, o apóstolo Paulo, ele derrama o seu coração diante de Deus em meio a esses ataques que ele estava sofrendo contra o seu ministério, especialmente por pessoas que questionavam a validade do seu apostolado. Paulo foi espiritualmente um homem privilegiado por Deus. E em pelo menos 4 ocasiões, o próprio Jesus apareceu a ele, a fim de instruí-lo e de encorajá-lo, exatamente em tempos em que ele estava profundamente necessitado desta presença e destas lutas que enfrentava. E uma dessas ocasiões é esta, relatada aqui no capítulo 12 que nós lemos, em que Paulo conta-nos que foi posto um espinho na carne, está ali no versículo 7. E na tentativa de identificar o que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo, eu creio que vale a máxima de Martinho Lutero. O que as Escrituras não afirmam com clareza, não devemos afirmar com certeza. Ou como sempre digo, nós não podemos ir além daquilo que o texto bíblico nos permite ir, para não cairmos em ensinos que contrariem a própria Escritura Sagrada. De qualquer modo, esse espinho, que não sabemos exatamente o que era, foi permitido por Deus para afligir e para reprimir a natureza pecaminosa de Paulo, e especialmente a fim de evitar o orgulho, a soberba, o envaidecimento espiritual e a sua autoexaltação. E diz o apóstolo Paulo que por 3 vezes ele clamou ao Senhor para que o livrasse deste problema, deste espinho na carne. E ele ouviu então o que está ali no versículo 9. E ele me disse: a minha graça te basta. Ele me disse. Essa expressão ela está no tempo verbal perfeito. Isto é, todas as vezes que Paulo orava, Deus respondia: a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus prometeu a Paulo que em meio à fraqueza, em meio às frustrações, em meio às adversidades que este espinho produzia, ele encontraria todo o poder de Deus ainda mais presente na sua vida. Ele sabe que o poder de Cristo está nele, em suas fraquezas, e Paulo aplica esta palavra de Deus às outras áreas da sua vida e conclui: quando estou fraco, então é que sou forte. Nas palavras do meu querido reverendo Otoniel Gonçalves, quem está nem sempre é, mas quem é sempre está. Deus é, Jesus é, o Espírito Santo é, e por isso eles sempre estão conosco, e estava também com o apóstolo Paulo neste momento em que ele relata e declara estas dificuldades que enfrentava. Nas palavras de Charles Spurgeon, em seu livro Sermões sobre a Salvação, ele diz: Deus é independente de tudo e de todos. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Quando ele diz, eu farei, o que quer que diga será feito. Deus é soberano e sua vontade, não a vontade do homem, será feita. Por isso, não nos esqueçamos.
de que somos salvos somente pela graça, de que a graça não nos isenta das adversidades da nossa vida, mas que a graça de Deus nos é suficiente. Por isso, de acordo com a experiência de Paulo, nós podemos aprender que Deus permite, sim, alguns espinhos na nossa vida e não os remove quando oramos, porque Ele deseja derramar mais e mais da sua graça sobre nós. Concluindo, devemos louvar a Deus pela adversidade, pois ela propicia maior manifestação da graça de Deus em nossa vida, como escreveu o apóstolo Paulo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Devemos sentir contentamento em meio às adversidades, porque por meio dela nos tornamos mais úteis a Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Thomas Manton, um clérigo puritano inglês de Westminster, disse que enquanto tudo está calmo e tranquilo, vivemos pelo que sentimos e não pela fé, pois o valor de um soldado nunca é conhecido no tempo de paz. Nesse momento em que também a Igreja Cristã Brasileira vive um cristianismo em que se enfatiza a prosperidade, uma crença fácil, a ausência de adversidades, de dores e de sofrimentos, nós precisamos redescobrir e testemunhar que a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. Que a graça preciosa, como diz Dietrich Bonhoeffer, é que tem realmente valor para a nossa vida e não esta graça barata que por aí está. Que em meio às adversidades, você ouça a mesma voz que o apóstolo Paulo ouviu, dizendo ao seu coração, nesta oportunidade, meu irmão e minha irmã: a minha graça te basta. Descanse nesta promessa, ore debaixo desta promessa e saiba que realmente a graça do Senhor, como diz o salmista, é melhor do que a vida, e que o Deus de graça possa derramar sobre nós, cada dia, graça sobre graça, e assim seguirmos falando e testemunhando ao mundo o poder da graça salvadora que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador eterno. Amém.